Preparando. Olha ele aí. Olha a fera aí. Você me ouve, Cris? Te ouço perfeitamente, meu querido. Caraca, que áudio limpo é esse, hein? Eu por um momento falei, ele vai falar, eu não vou ouvir ele. Maravilha, maravilha. E aí, Cris, tudo bem? Treinamento da voz, e aí eu falo, Deixa eu te falar. E aí, já almoçou, não? não, cara, tô aqui no Não? banheirinho aqui, o café aqui, né, cara? Pode crer. Tem dia que às vezes esse almoço tá virando quase janta, né, cara? Que a gente entra num flow tão grande. E ainda mais a gente vai falar de comercial hoje, nós que vivemos horário comercial prioritariamente, né? Puta, pra gente é tão importante, às vezes meia hora, 15 minutos que você consegue nesse momento, né, cara? Que é um momento onde a gente tinha a maioria das reuniões, né? Que era esse momento entre 10 e 14 horas, a gente às vezes ajeitava ali o horário do almoço. Eu vim até pro Legal. escritório hoje, cara. Olha, faz tempo que eu não vinha pra cá, hoje eu vim pro escritório. Caraca, aí sim, hein? E Você tá sozinho aí ou a turma tá por aí também? tem toda a equipe de produção de evento, né? A gente tem feito muito evento, Ah, diariamente aqui. Volume de 5, 6 eventos por semana para ficar entre 10 e 14 por dia. entendi. Então, o nosso Tá. crescimento de vendas nesse período foi algo bastante agradável e estamos felizes com esse resultado, porque a gente conseguiu, no momento certo, trazer novidades para o mercado, né? Para atuar, porque, cara, a pandemia foi um caos, né? Quando chegou aquilo, se instaurou, e Sim. falou, "Ó, agora vocês têm que se virar com novidades." E a gente conseguiu se achar nesse meio tempo e ajustar com a equipe e tá tudo dando certo. Que bom, Cris. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão chegando. O Cris já quase que deu aqui alguns spoilers, hein, Cris? Pera aí, segura aí que eu vou mandar um monte de pergunta para você hoje. E quem estiver assistindo a gente aqui, se você trabalha com vendas, se você faz a gestão da equipe de vendas, se você lidera a equipe, se você gerencia equipes, resultados, enfim, eu quero falar um pouco sobre esses termos. Enfim, se você tem alguém mais que você conhece, que sabe que pode aproveitar esse bate-papo aqui dos desafios de liderança comercial, o que a gente está fazendo hoje para ajudar o time a bater meta, né, a entregar o resultado, convida, manda o aviãozinho, clica aí, chama o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu gerente, o seu líder, convida ele para vir bater um papo aqui com a gente. Fiquem à vontade, mande perguntas. Assim que eu conseguir aqui, o Cris, a gente vai pescar uma ou outra. O objetivo aqui não é a gente ficar falando, até porque quanto mais vocês trouxerem, mais rico vai ficar o nosso bate-papo, né, Cris? Para quem Sim. não te conhece, Cris, eu vou pedir uma breve apresentação. Um teaser aí. Quem é o Cris Franco? Pô, beleza, cara. Sabe que o que eu mais gosto é de ser o Cris mesmo, né? Eu adoro ser o Cris, velho. Ó, eu sou formado em eletrônica industrial, cara. Essa é a minha formação. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de gestão de empresas, que, aliás, com um grande irmão que está aí, o Adriano, que está assistindo nossa live aí. Fizemos junto a pós-graduação. Depois, na sequência, Pif, eu fiz um MBA focado em administração de negócios, tal, em empresas. Isso foi lá em 2005 para 2006. E em 2007, eu tive uma passagem na minha vida, cara, que fez com que eu mudasse a visão para olhar para pessoas. Eu não sei se você vai se recordar disso, mas em 17/7/2007, eu tinha uma reunião, nós do comercial, né, sempre com reunião, tinha uma reunião marcada na Dell, lá em Eldorado do Sul. 10 Nossa, da manhã era a minha reunião, e essa história vai fazer conexão com o que a gente vai estar falando aqui. Então, quem está com a gente aí, anota aí que essa história é boa. Reunião marcada para as 10 horas da manhã, o cliente remarcou a reunião para as 3 da tarde, Pifer. E eu tinha um voo, cara, 5h40. Aí falei, putz, né, cara, caramba, né? E eu era um cara briguento, Pifer. Pensa num cara encrenqueiro. Sabe aquelas coisas? Acelerado com tudo e tal. Não que eu não seja acelerado hoje, mas era muito fora do comum. Tá bom, aceitei a mudança de agenda desse cliente das 10 para as 3 da tarde, porque o meu voo era 5h40 e Eldorado do Sul, Piffer, fica do lado de Porto Alegre. tá. Então eu falei, poxa, eu saio da reunião até as 4, 4h30 no máximo, eu já devolvi o carro na Localiza, que é em frente ao aeroporto, já faço o meu check-in e tá tudo certo. Só que estava chovendo pra caramba e eu saí da reunião às 4, mas consegui chegar para devolver o carro lá na Localiza um pouco mais tarde do que o previsto. Eu cheguei no balcão para fazer o meu check-in
5h15, no balcão da TAM. Aí cheguei lá, ó, tá fechado o check-in, você não vai poder embarcar. Aí eu falei, putz, grilo, né, cara? Eu falei, meu, dá uma olhada. Ela falou, ó, não tem jeito, tá fechado o check-in. Eu falei, então tá bom. Primeira vez que eu nunca briguei, não briguei num guichê. Falei, bom, então tá legal, o que eu vou fazer então? Vou procurar um hotel. Eu voltei para o Ibis, que é do lado do aeroporto, que é onde eu estava hospedado na noite anterior. Uhum. Guardando da horário das 6 da tarde, Piffer, para ver se caíam as reservas, né? Que é o famoso no-show, para que eu pudesse ter um quarto para aquela noite e pegar um voo que seria no dia seguinte de manhã. Quando foi 10 para 7 da noite, tocou meu celular e era o meu sócio aqui me ligando e falou, Cris, pô, cara, que bom ouvir sua voz. Eu falei, ô, rapaz, o que é isso, né? O que está acontecendo? Ele falou assim, cara, você não ia pegar o voo das 5h40? Eu falei, eu ia. Ele falou assim, então, seu voo caiu, cara. Ele passou reto na pista de Congonhas. Foi aquele voo lá. Foi aquele voo da TAM que passou reto na pista e assim, da TAM. Caraca, mano. E foi assim, no dia, né? Meu telefone não parou mais de tocar, foi esposa ligando, os amigos ligando, as pessoas aqui da empresa ligando. A única pessoa que não teve coragem de me ligar foi a minha mãe, né? Minha mãe não teve coragem de me ligar. Ela falou, Cris, se eu ligo para você e você não atende, eu ia ter um troço. Aí, naquele momento, Piffer, eu aprendi, primeiro, né, a dizer eu te amo para as pessoas, aprendi a dizer, puta, me perdoa, ou errei, sabe aquelas coisas que o nosso Ou ego achar que tudo bem quando precisa remarcar um horário de reunião. está. Como um bom profissional, eu, desde aquela época, né, mesmo desde aquela época, eu sempre fiz tudo para que desse certo os horários, os resultados. Eu tenho foco naquilo que precisa dar certo. Mas eu entendo que se não deu certo, tem alguma coisa além daquilo que eu estou vendo. E essa mudança minha lá, que veio de 2007, Piffer, fez que eu então passasse a buscar o entendimento de pessoas. Primeiro, eu entendi que eu não tenho controle de nada, certo? Eu preciso fazer o meu papel, fazer o meu melhor para conseguir o resultado, mas que eu não sou o dono da minha agenda. Alguém mais poderoso do que eu tem aí o controle dessa agenda, certo? Então, o que eu fiz nessa época? Eu fui lá e fiz curso de PNL, fiz 6 formações de coach, fiz neurociência, de tudo que você imaginar, até neurogastronomia eu fiz, e me tornei um grande apaixonado por gente. Que Então, legal. eu já era gestor da área comercial nessa época, mas em 2011 eu tive um salto na minha carreira pensando em gestão comercial, né? Abraçando uma área maior, um time maior aqui na ISAT, e eu passei a entender que tudo acontece através das pessoas. Então a gente fez inclusive uma mudança de cultura aqui. Nós passamos a olhar uma gestão de resultados para a gestão de pessoas. Mudamos, nós invertemos a ordem das coisas e os resultados melhoraram absurdamente. É meio louco isso, né, cara? Você fala, pô, mas você deixou de olhar para o resultado e foi olhar para as pessoas. E aí eu quero trazer isso no nosso bate-papo, porque eu tenho uma crença muito forte. Eu tive pouco contato como líder de pessoas, né, nas minhas experiências profissionais, mas muito mais do que isso, eu sempre tive nas equipes de vendas, nas forças de vendas, e ali como alguém que eu entendia que eu exercia uma liderança independente de eu estar com um crachá escrito gerente, supervisor, coordenador. Eu acho que isso já se a gente for falar de liderança mesmo, a gente vai esbarrar nisso daí, eu líder, né? Primeiro eu. E acredito que você tenha muito conteúdo para falar sobre isso. E de verdade, o meu intuito aqui, Cris, sei que a gente pode explorar muitos pontos de liderança, mas é trazer para o dia a dia, para a prática, né, cara? E de verdade, assim, sem ficar com muitos freios, né? Quero provocar, quero que o cara que está aqui assistindo, ou a mulher, a pessoa que está assistindo a gente aqui, ela se sinta provocada como gerente ou como líder de pessoas, e principalmente quando a gente fala de comercial. Enfim, quando eu penso em liderar e gerenciar, eu divido muito isso. Né? Então, dentro da posicionamento mesmo, praticamente tudo que a gente faz, a gente acredita muito que você lidera as pessoas, influencia, inspira elas, enfim, e você gerencia processos e resultados. Óbvio, quem entrega os resultados são as pessoas. Então, nesse paradoxo entre liderar as pessoas e gerenciar os processos junto com as pessoas para chegar nesses resultados, eu acho que a gente pode falar desses dois pontos. E você já trouxe um teaser disso daí. Então, a todo momento eu vou ficar tentando puxar para cá ou para lá, falar, mas Cris, fala agora na questão de liderança, no líder, né?
no cara que inspira, de pessoas, e no cara que faz a gestão de processos e resultados. Antes de tudo isso, eu anotei aqui, porque eu quero muito saber uma coisa, né, cara? Cristiano Franco, Cris Franco, líder de equipe comercial. Hoje, no seu papel como líder de equipe comercial, que é o foco do nosso assunto. O que você começou a fazer que você não fazia? Vamos colocar o Covid como marco aí, para antes e depois, desse que eu quero dizer antes e depois. O que o Cris não fazia que ele começou a fazer como líder comercial na ISAT? Cara, a parte mais complexa disso, você falou da liderança começando a gente, a gente tem que liderar as pessoas, mas eu acho que assim, se eu não liderar a minha mente primeiro, eu não consigo liderar essas pessoas. E acho que na mudança, quando veio essa questão do Covid, o meu maior desafio foi começar a gerenciar a minha crença sobre o home office. Porque como eu não gostava, né, não era eu não era muito chegado no home office, não acreditava muito no home office, eu tinha muito mais dificuldade de entender o home office da equipe. A equipe, de alguma forma, já fazia, até porque eles estão espalhados, né, pelas regiões. Eu tenho em São Paulo, tenho em Americana, as pessoas não estão aqui dentro de Campinas, né, aqui no nosso. Mas o meu principal desafio e o que eu passei a fazer de diferente foi acreditar mais que o formato de home office é possível de dar resultado. Porque a equipe, na minha opinião, toda a equipe começa no processo de seleção, né? E o meu processo de seleção, cara, ele é muito diferente do que as pessoas possam usar, né? Eu entendo que um profissional, estou vendo uma máquina de café aqui, ela é como um exemplo de uma cápsula da máquina de café. Se você tem uma máquina de café aí, Piffer, não adianta você pôr um pacotinho de carne em cima dela que ela não vai moer. Ela vai se transformar num café. Então, quando você constrói, você contrata bem uma equipe, ela vai trazer aquilo que você precisa. E aí você pode ter problema em relação aos processos. E aí vem a outra etapa que eu estava comentando, né? Como é que você faz para ter uma melhor gestão, então, sobre os processos, para que isso possa lá. A Carol tá falando de você, inclusive, aqui, ó. Ah, ela já veio colocar fogo, né? Contratou o PIF. Tá vendo? E o meu processo de seleção aqui, cara, é engraçado, porque eu já tive contratações que a entrevista levou 4 horas, assim como eu tive aqui entrevistas que não duraram nem 2 minutos. Entendeu? É um processo, porque o processo de seleção das pessoas ele é muito complexo para quem participa dele. É uma mistura de sentimento bom com ruim, né? Uma pessoa da equipe hoje, Piffer, que ela conseguiu, nesse período de pandemia, chegar ao extremo de marcar 100 reuniões, somente ela, marcar 100 reuniões em um mês, para que os consultores que a gente tem pudessem fazer as reuniões. Mas, cara, 100 agendamentos no mês é agendamento pra caramba. Eu me recordo quando essa pessoa, essa maravilha que a gente tem aqui hoje, que eu adoro ela, que é a Tati, quando ela chegou aqui na empresa, você sabe por que eu contratei ela? Porque ela estava com depressão, cara. Eu percebi na entrevista dela que ela não estava bem. Eu falei, cara, eu posso ajudar ela. E ela falou assim, eu saí da entrevista achando que eu não tinha a menor condição, que eu jamais ia ser contratada. Quando você falou assim, não, tá tudo bem, qualquer coisa a gente liga, ela falou assim, eu já tinha desistido, porque nenhuma das empresas que eu tinha passado tinha me retornado. E ela falou, achei que ia ser mais uma. E ela terminou a nossa entrevista aqui, estávamos eu e a gerente de RH. Aí ela falou assim, e aí, Cris, o que você achou? Eu falei, olha, vamos contratar. Ela falou, você vai contratar? Eu falei, vou. Ela falou assim, nossa, mas eu achei que ela está com uma energia tão para baixo, né? Não está um momento bom. Eu falei, por isso, eu acho que eu, como líder, posso ajudar ela a ser uma pessoa que vai fazer a diferença para a gente aqui e eu vou fazer a diferença na vida dela. Ela entrou para o comercial. Entrou para o comercial para fazer prospecção. Então tá, mas alguma coisa aí te chamou a atenção. Porque, né, o perfil, não era um perfil, mas, poxa, a quem faz prospecção não é para qualquer um. O que você lembra, alguma coisa te chamou a atenção para esse perfil do cargo também, Cris? Fora o comportamental, que é óbvio, eu acho que foi isso que conectou, né? Foi coração com coração. Mas mais do que o coração, depois do coração, a gente precisa vir pro lógico, né, que é a coisa... Como é que foi isso aí? Pegando esse gancho. Foi na crença de que a gente tinha um processo muito bem construído. Opa! Que faria com que a pessoa que estivesse naquela posição, sendo bem cuidada,
né? Com essas formações todas de coach que eu tenho, eu sou efetivamente um líder coach. Para você ter uma ideia, vou mostrar um negócio para você. Agora há pouco aqui com um consultor meu que veio de São Paulo, o meu flip chart está rabiscado aqui, porque eu estava fazendo uma sessão de coach com ele aqui. Tá? Então, eu acreditava o seguinte, com um processo bem construído e com a minha vontade de ser um líder coach para a pessoa, que ela daria resultado. E, pô, cara, é um sucesso, ela é um sucesso. Eu até fico blindando ela aqui para ninguém roubar de mim. Não, você já levantou o maior moral dela aqui, eu já até anotei aqui, Tati, já estou aqui no LinkedIn dela. Não, que legal, Cris. E é esse paralelo, né, cara? Esse paradoxo, enfim, essa brincadeira entre, poxa, processos, mas são pessoas nos processos, né? E como que você lida com isso? Você trouxe que, assim, quando você tem um processo muito bem estruturado e definido, você mostra ali para as pessoas e coloca as pessoas e treina elas para elas se encaixarem e se adequarem ali nesse processo. Mas eu vou voltar antes ainda. Na pergunta que eu te fiz, você disse que trabalhar como home office, né, se adequar ao modelo de home office para você, Cristiano, foi um aprendizado muito grande. Uhum. E você começou a fazer mais isso do que fazia antes. E o que você deixou de fazer? Né, o que você fazia, se sentia que você fazia muito antes do Covid e que agora com essas mudanças, e claro, com o home office também que ficou mais latente no dia a dia, o que você deixou de fazer? Como líder comercial? Como líder foi de estar próximo com eles, né? Que a gente tinha o hábito de almoçar, por exemplo, de sexta-feira com a equipe que está mais próxima aqui, e durante a semana, a cada 15 dias. Eu não sou um líder muito pegajoso, sabe? Eu sou um líder que eu gosto de liderar. Eu costumo dizer o seguinte: eu uso critérios de igualdade para trabalhar as diferenças, entendeu? Fala mais disso. É mais ou menos assim. Piffer, você tem a sua meta de reuniões, você tem a sua meta de venda. Mas eu sei que você é um cara que, de repente, gosta mais de viajar. Ou não, eu sei que o outro, de repente, gosta mais de trabalhar com certo tipo de produto. Ou eu entendo qual é o comportamento de cada um. Eu uso o critério de igualdade, porque todos têm que atingir os seus objetivos. Mas eu utilizo o diferente de cada um. Eu trato eles de acordo com o que eles são. E não com o jeito que eu sou. Quando eu contrato uma pessoa aqui, eu costumo dizer o seguinte: nós temos dois métodos de trabalho. A gente vai trabalhar, ou vamos usar o seu método, né, que é a primeira possibilidade sempre, ou nós vamos usar um método onde eu posso ajudar o seu método. Ok? Por quê? Não adianta eu querer implantar o meu método para a pessoa. Cada um tem um estilo. E como essas pessoas elas estão cada dia em um lugar, em um cliente diferente, se você não está junto, o que você vai perceber? Se tiver líder acompanhando a gente na live, que eu imagino que deve ter alguns, é o seguinte: você vai ver que você vai fazer uma apresentação num cliente, você vai junto com alguém da sua equipe, e às vezes ele não usa nem o material que você tem com ele, porque ele identificou, fez uma versão paralela de um material, que aquilo traz mais facilidade para ele. Cara, se aquilo traz facilidade para ele e traz o resultado, eu vou apoiar ele nisso. A essência da empresa você está passando, você está trazendo os valores da empresa, então vamos embora junto. Isso é desenvolver pessoa, né, Cris? Não preciso ficar preso num modelinho. Eu tenho um processo macro? Tenho. Então, dentro de um processo macro, a gente vai trabalhar. Mas, cara, se eu falo para você aqui, se eu falo primeiro sobre educação corporativa com um cliente numa reunião, e o meu consultor fala primeiro sobre streaming, cara, tá tudo bem. Não tem crise. Entende? Entendo. E quando a gente faz, por exemplo, uma reunião entre todos, eu nunca faço uma cobrança para a pessoa, por exemplo, assim, cara, porque eu não estou conseguindo vender, não sei o que lá e tal, ou o cliente está pedindo desconto demais, está além daquilo que é possível da gente. Primeiro que nossos valores de empresa aqui, a gente vem primeiro assim, a camada é vidas, depois vendas. Cara, e se eu perceber que meu vendedor está mudando essa sequência, eu trabalho com ele para voltar de novo. Cara, primeiro vidas, depois vendas. Por quê? Se você não entender quem é o cliente que está sentado do outro lado da mesa, entender qual a expectativa dele com aquilo tudo, não adianta você vender. Você vai vender e não vai durar nada. A relação vai acabar muito rápido. Eu vou criar uma insatisfação com o meu cliente ao invés de criar uma satisfação, entendeu? Com certeza. Carol está comentando aqui, ó, tá tudo bem se estiver dando resultado. Se não tá, vamos rever o método, que não necessariamente precisa ser o seu. Exatamente. E eu queria fazer puxar mais uma pergunta em cima da que você trouxe. Então você vai para a reunião com o seu vendedor.
né? Você, líder comercial, gerente comercial, você vê que o cara não está performando bem, não está performando bem, enfim, não é nem esse a questão. Você foi para a reunião com o cara. O cara, ele tomou uma atitude, ele começou a falar de alguma coisa que não era aquilo que você esperava, o que você ia falar, enfim. Nesse momento, você percebe que ele te desestabilizou um pouco ali, enfim. Como é que é o feedback disso daí, Cris? Se, por mais assertivo ou não que o cara tenha feito, né, mais do que o feedback, você tem que ter antes um ambiente de confiança. Né? O cara ele tem que se sentir confortável em, junto de você, numa reunião, ele puxar um assunto, ele falar de alguma coisa que não tem ali. Então, fala para mim, nesse momento de confiança, como que você faz para o cara ter essa tranquilidade de poder falar? Se o cara acertou ou não, como que é o feedback depois disso que sai da reunião? É já quando sai da reunião? É quando volta para a empresa? Como que você faz isso? Não, tem pontos bastante relevantes no que você está dizendo aí, que é o seguinte. Primeiro que é importante a gente entender que quando a gente está com o liderado não se sente tão à vontade do que quando ele está sozinho. Na visão dele, mesmo que, por mais bom relacionamento que você tenha, é como se ele se sentisse de alguma forma monitorado, porque você está lá naquela reunião, a menos que ele tenha pedido um apoio de alguém maior, preciso de um diretor para poder negociar algo diferente, a visão dele é que você está lá para monitorar o trabalho que ele está fazendo. Então, isso já faz com que ele não fique à vontade. A chance dele errar numa apresentação dessa é maior. Então, eu preciso aumentar a minha tolerância sobre isso. E eu preciso também olhar para isso naquele momento. Se porventura ele falou algo que compromete a entrega ou compromete efetivamente o que ele está falando, ou seja, falou algo que de repente ficou errado, você precisa consertar naquele momento. Porque o cliente do outro lado precisa receber a informação real. Então, você pode usar palavras, né, que a PNL, a gente tem muito recurso sobre isso, que é, por exemplo, assim, olha, além do que o Piffer falou, tem também um ponto que é e você corrige aquilo. Certo? E eu trago para o cliente a visão correta daquele processo, ou daquela situação. Terminou a reunião, toda reunião que termina, obviamente, assim, na maioria das vezes a gente consegue um tempinho para tomar um café na saída. Sentei para tomar um café, o feedback nosso é transparente e detalhe, eu peço feedback para o meu cliente no final da reunião. Cara, como é que foi essa apresentação para você? Ali na hora, junto com o vendedor. Para o meu cliente. Cara, como é que foi? O que você achou da nossa apresentação? Você gostou do nosso material? Tem algo que você mudaria? Se eu fosse recomeçar essa nossa apresentação aqui, tem algo que você faria diferente para mim aqui do material que eu trouxe para você? E naquele momento, o cliente, ele se torna como se ele estivesse do seu lado, entendeu? Então, ele senta contigo e fala, olha, aquele slide, quando você falou, não ficou muito claro para mim, achei que ele está muito técnico, ou aquela informação que você trouxe na hora não foi muito claro. Então, você consegue fazer correções, que na verdade está corrigindo inclusive a mim mesmo, eu posso ficar melhor numa próxima apresentação e ter um material melhor para essa apresentação. Então, feedback para nós é algo que está nos nossos valores, Piffer. Feedback aberto está nos nossos valores. A gente tem liberdade e a gente dá e pede feedbacks. Saiu da reunião, sentei com o vendedor. Olha, naquele momento da reunião, quando você falou tal coisa, talvez fosse melhor você falar sobre tal coisa. Por quê? Porque isso daqui causaria no cliente uma visão diferente sobre isso, teria um resultado diferente sobre aquilo. Olha, isso aqui que você falou, eu acho que pode não ser muito bom. Ou, de repente, olha, você não percebeu o momento de parar de falar. Por quê? A venda, ela é uma arte, eu tenho um prazer imenso na negociação, né? E é mais ou menos assim, quando você pegou o peixe, você tem que parar de dar cevada para ele, não dá mais isca, você já pescou. Se você continuar dando isca, talvez você vai engordar ele naquele momento, ele vai ficar tão empachado que ele não vai nem querer mais ver você e nem querer mais ter seu produto. Então, saiba o momento exato de parar de falar. E a gente fala disso sempre após a reunião. E como que é, você como coach, poxa, deve com certeza ter muita estruturação para isso, para esse feedback estruturado de fato, né? Que ele tem que ter sempre um ciclo, ou seja, não adianta você ter dado aquele feedback no cafezinho depois da reunião e depois nunca mais acompanhou o cara ou nunca mais entendeu se ele começou a fazer, se ela começou a fazer aquilo que foi proposto ou não, né? Como que você faz para estruturar isso? Você faz uma rotina de feedback? Como que é? Como que é? Fala um pouco mais de feedback para a gente partir para outro assunto. Vamos. Então é o seguinte, como é que para mim funciona? Bom, primeiro o feedback ele é algo aberto, como eu comentei, e o feedback é dos dois lados, né? Eu marco reuniões para pedir feedback e não só para dar feedback. E não é no mesmo dia, porque senão fica parecendo um querendo argumentar com o outro. Né? Eu monto um processinho, explico o processo,
para mim, feedback é um presente mesmo, a gente tem lá todo um processinho e beleza, eu recebo os dois e trabalho aquelas informações. Obviamente que nem todas as informações que eu recebo de feedback, talvez eu possa mudar na essência, mas eu tenho que, de repente, fazer uma mudançazinha ali. Então, por exemplo, eu já recebi feedback da equipe dizendo assim, cara, você é muito criterioso com a sua planilha. Eu preciso continuar sendo criterioso com a minha planilha. Então, E a pessoa foi carinhosa. Eu imagino que a forma como ela gostaria de expressar isso não era nem essa, mas... E é difícil dar um feedback desse. Cris, como sim. que é difícil você virar para o seu gerente e falar, cara, isso daí que você colocou para a gente usar, não dá. Mas aí tem uma outra técnica que eu uso também, Piffer, que é o seguinte, e aqui talvez seja um dos macetes do Cris, tá? Eu vou te mostrar uma tela aqui, aquilo ali é o meu Excel, tá? Tá. Não sei se está dando para você ver ali, mas aquilo ali é o meu Excel. Uhum. Então, para mim, fórmulas, essas coisas todas é algo que eu gosto, é meio terapêutico para mim trabalhar com Excel. E o que eu faço? Então, nós temos reunião de avaliação de resultados. A reunião de avaliação de resultados não é reunião de feedback. Como é que funciona? A gente pega o consultor, eu sento com um consultor individual, a gente olha para aqueles dados como se ele não fosse daquele consultor. Então, todo indicador, eu tenho 43 indicadores associados aos processos de vendas do meu jeito de gestão aqui. Todo indicador positivo tem um negativo associado. Né? Então, sento com o consultor, a gente olha para aquele número. No começo é difícil para ele separar o fato de que aquele número é dele. Eu quero que ele olhe como se não fosse, porque ele quer se defender. Não, mas eu fiz pouca reunião, porque, cara, esquece. Olha para o número. Por que aquele número está baixo? Ou por que aquele número está alto? Depois de uns 10 minutos de conversa, ele consegue separar e a gente faz a crítica daquilo como se fosse de outra pessoa. Eu falo, cara, vamos olhar como se aquele número fosse de alguém que trabalha em Nova York. E vamos fazer críticas e vamos fazer elogios sobre aquele número. Uma vez passado por esses dados, que tem prova e contraprova do que é positivo e do que é negativo, o que a gente faz? A gente faz um plano de ação e o feedback vem sobre o plano de ação e não sobre o resultado. Perfeito. Entende? O resultado ele vira um aprendizado para que a gente, do aprendizado, possa pensar o que vai fazer. É mais ou menos isso? O resultado é como subir na balança, cara. O resultado, quando você sobe na balança, a balança te mostra o peso, mas ela não fala o que você comeu. E não adianta querer tirar a camisa que o peso vai continuar o mesmo. Né? Isso Exato. eu digo por experiência própria. É isso aí. Então, olhamos o número. Pô, legal. Não adianta tirar o relógio. O que está bom, o que está ruim dele, legal. Então, o que a gente vai fazer para melhorar aquele número? Vamos fazer isso, isso, isso. Em quanto tempo? Em um mês? Beleza, então vamos fazer isso em um mês. Depois disso tem feedback, porque aí você tem um processo desenhado, você tem um compromisso assumido, com base nisso eu vou te dar o feedback. Nossa, é sensacional essa fórmula que você trouxe, né? Então, mais do que dar o feedback no resultado que foi apresentado, ou que foi desenvolvido, desempenhado pelo seu vendedor, olhe o resultado com o seu vendedor, faça a leitura junto com ele do que foi aquele resultado, tira um plano de ação, olhando para isso, o que a gente vai fazer agora, porque o que a gente já fez, a gente sabe, né? Vamos olhar para o que a gente vai fazer agora, e agora, olhando para isso que a gente pensou, que a gente planejou, o que vai ser feito agora, como que a gente vai dar feedback, a gente vai gerenciar, certo? Como é que a gente vai medir isso, para ver se isso está funcionando, é isso, Cris? É isso aí. Não, e aí, show assim, de bola. vamos imaginar assim, olha, eu estou fazendo muita reunião e minha conversão está baixa. Bom, então tá bom. Qual é a estratégia? Olha, eu vou diminuir o volume de reuniões novas e vou dar foco naquilo que eu já prospectei para, de repente, melhorar o índice de conversão. Legal, então essa aqui é a ação que você vai fazer esse mês? Beleza. Final do mês, a gente senta junto e fala como é que foi a tua ação. Ou a cada 15 dias, para não deixar isso passar, né? Senta depois de 15 dias, como é que é? Você está conseguindo cumprir aquilo que você ia fazer menos reuniões e mais conversão? Ah, não estou fazendo. Pô, cara, então peraí, agora tem um feedback. Entendeu? Perfeito. Porque tem um critério desenhado, lembra? Critérios de igualdade para trabalhar as diferenças. Perfeito. Perfeito, Cris. Eu vou... O Renato, você tá rindo aí, foi o que foi? Da conexão, né? Não é da balança, não. É da Pessoal, vocês que já estão por aí, que estiverem gostando do papo, clica no aviãozinho, manda para aquele seu amigo que é líder ou gestor comercial, ou que você sabe que ele vai se interessar pelo tema, convida ele para esse bate-papo.
Agora há pouco aqui, a Silvia trouxe levantou umas bolas aqui com a Carol, elas ficaram trocando. Isso é Ah, maravilhoso, né? A gente vai tendo vários papos paralelos. Como se fosse ao vivo, né? Quando a gente está todo mundo junto. Ó, o maior desafio dela é quando o líder quer ser colaborativo e o empresário, dono do negócio, vive no passado. Como é que você vê essa questão do colaborativo? Não sei se a gente vai acertar no que a Silvia trouxe, Cris, mas eu imagino que o colaborativo, às vezes demais, ele acaba pegando na mão do cara, infantilizando e fazendo por ele, né? Ou não, ou é qual que é o limite aí? O que você entende sobre o líder colaborativo a gente hoje? é, nossa equipe é extremamente colaborativa. Só que assim, como é que funciona para mim o colaborativo, né? Para você entender um pouco da nossa rotina. Então, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, a gente tem uma reunião com o grupo, certo? O Tá, que a gente trata nessa reunião das 8h30? O que você fez no seu final de semana? Nós não falamos absolutamente nada de trabalho. Das 8h30 da manhã às 9h30, cada um conta o que fez, série que assistiu. Somos pessoas. é igual quando era criança que você chegava na segunda-feira, professor, o que você fez no final de semana, nas férias, né? É isso Nada a aí. ver com matéria, só Nada. Porque, cara, fala um negócio. Eu que detestava gostoso. segunda-feira. Domingo à noite, fala, puta, amanhã aquela reunião chata, meu. Então, a nossa reunião das 8h30 da manhã é uma reunião super agradável, de contar o que fez, a gente dá risada, resultado do jogo, resultado da Fórmula 1, recomenda a série um outro e tal. É um momento eu chamo de re-união. Legal, que bacana. Tá? Então, é um momento nosso de integração mesmo. Se você pensar, isso num escritório, já acontece isso de forma informal. As pessoas vão no cafezinho e duas pessoas lá, ok, final de semana e tal. Não, a gente tem isso com todos. É o grupo de liderança e o grupo de negócios. Aí, às 10 horas, nós temos uma reunião, toda segunda-feira. Essa reunião, o que a gente faz? A gente dá uma repassada de CRM, né? Na Tá, repassa o CRM e a gente dá uma olhada se precisa de ajuda e tal. É uma reunião que vai das 10 às 11h30 e das 11h30 ao meio-dia a gente tem apoio da área de projetos para falar sobre as entregas. Só que assim, uma segunda-feira tem olhar para os negócios, o resultado, e a outra segunda-feira a gente tem um tema que alguém trouxe. Vamos falar de educação corporativa. Aí a gente tem lá 1h30 para educação corporativa e a gente não olha os resultados. você está falando de equipe e SAT, equipe comercial, qual a proporção dessa reunião que vocês fazem, Cris? Essa reunião são todos os líderes e mais a equipe de negócio, que é a equipe comercial. Legal. De 12 a 15 pessoas, cada um lá investe 3 minutinhos para falar e conta e tal. Legal. Não, Né? legal. Então, nessa reunião das 10 horas, então uma segunda-feira sim, uma não, a gente olha para os números. Eu olho para os números todos os dias, é meu papel. Mas com a equipe, eu olho uma segunda-feira sim, uma não. Né? Porque na segunda-feira que a gente não olha para os números, a gente olha para processos, a gente olha para aprendizado. Então, pô, o que alguém viu de novo? Tem alguma coisa nova no mercado? Então, traz um tema. Vamos falar sobre uma funcionalidade do LMS. Vamos falar sobre consultoria. Então, traz um tema e cada um vai, faz um debate, traz aquela informação e a gente constrói algo e procura sair dali com um plano de ação de alguma coisa. Isso aqui eu tenho uma utilidade, ou vamos compartilhar isso com mais gente, ou vamos fazer algo sobre aquilo. Tá? Esse é o processo. E na minha gestão de dados, como é que funciona? Eu tenho um CRM, que a gente utiliza aqui, que é o Pipe Drive, e eu tenho um mega Excel que eu adoro. Aliás, para mim o Excel é uma terapia. O Excel hoje não tem nenhuma linha de macro. Tá? Não tenho linha de macro nele. Por quê? Porque dá para fazer tudo sem precisar fazer programações sofisticadas. Tá? Ele fica bonito sem precisar ter programações, né, sofisticadas. Como é que funciona isso? A equipe preenche alguns dados, que são poucas informações, e me mandam toda sexta-feira. A minha planilha se conecta à planilha deles, junta tudo isso e monta uma super dashboard. Tá? Com base Certo. eu tenho os status de tudo que está acontecendo. Então, toda sexta-feira, no final, eu estou atualizado. Quando começa a segunda-feira, eu tenho tudo isso já num painelzão, que é esse que eu mostrei para você agora há pouco aqui, né? Que é aquele mega Excel ali. Se você pegar, por exemplo, aqui, eu pegar comparações, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui, pegar um outro de reloginho, que é mais bonitinho.
pegar em metas, tá vendo? Eu posso fazer aqui Uhum. algo, meus reloginhos aqui. Isso aqui é Excel básico, cara. Não é Excel avançado, não. Olha só, você tem todos os números ali. Ó. Tá vendo? Sim. Então, eu consigo ter isso, gestão na mão, gestão aparente, e aquilo eu sei dizer exatamente o que está acontecendo, ou com uma linha de produto, ou com um dos vendedores. E, cara, tem alguma coisa errada com o vendedor? Se na segunda-feira, por exemplo, ele chegou para a gente na reunião das 8h30, esse fim de semana minha mãe não estava muito bem, aconteceu não sei o que e tal, ele falou, cara, então é o seguinte, já passa a sua agenda para mim e vai cuidar de sua mãe. Só volta a trabalhar aqui se é legal. Tem que ser humano, né? Tem que ser, Olha, cara. olha o nosso grande blogueirinho aí. Agora vai ter batalha de blogueirinhos aí. Richard Uchoa e Carol Manciola. Deixa eu fazer uma outra observação aqui, ó, que a gente está falando de liderança, né? Pô, um dos meus maiores líderes, meu paizão tá aí, ó, Marcão Piffer, dá uma olhada. Beijão, pai. Nós estamos falando de liderança, né? E o cara sempre foi vendedor, é meu líder, meu coach. Ele foi meu coach comercial, me ensinou a vender lá no começo. A minha mãe, Cris, aí, vi minha mãe, vi meu sobrinho, vi a Dora, aquela. que delícia, tá vendo? A família toda, é uma live em família, live in the family. Cris, quero trazer agora aqui alguns pontos, né, que a gente às vezes conversando no dia a dia com o pessoal que faz a gestão da equipe comercial aí, eles têm, né, que são aqueles calos. Então eu queria perguntar para você como que você faz, mais do que isso, como que você dá dicas para quem precisa fazer. Gerente de equipe, seja uma equipe de loja no varejo, uma equipe de distribuição em rua, uma equipe distribuída pelo país, enfim. Sempre naquela equipe você tem os que melhor performam, os que não performam tão bem. A gente falou que tudo começa no processo de seleção. Se funcionasse muito bem, a gente conseguisse sempre fazer aquele processo fino para que não corrêssemos alguns riscos depois, poxa, talvez até nós como treinamento quase não existiríamos. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então ali no turnover, que às vezes é rápido, na dinâmica do dia a dia, a gente precisa colocar algumas pessoas para dentro do time e lá na frente a gente descobre que não eram as pessoas que a gente esperava ou achou que eram. Nessa hora a gente precisa fazer alguma coisa. Então você tem um time de vendas e você normalmente tem aqueles 2 ou 3 que eles... Não estou falando de performance, tá? Às vezes a performance do cara é boa, mas como comportamental o cara não vai bem, ele faz picuinha. Como que você lida com isso? Qual dica você dá pro nosso gerente, nosso líder que está vendo aí, lidar com esse cara? Manda embora, acolhe, conversa. Como é que é esse processo para você? Eu acho que a gente tem que tentar, né, Piffer? Não dá para você desistir da pessoa e tal, assim. Mas eu acho que assim, você tenta uma vez, tenta duas, tenta 3 vezes e vai descobrindo, porque às vezes o problema está na gente como líder e não no cara. Né? Por isso que é importante eu entender a diferença de funcionamento de cada um da equipe. Porque, às vezes, o jeito de delegar, né? A gente sabe que, assim, você tem, por exemplo, pessoas que são auditivas, você tem outras que são visuais, outras que são sinestésicas. Se eu fizer uma apresentação, por exemplo, aqui, uma reunião com a equipe comercial, e eu só falar e não desenhar nada, o cara que é visual não vai entender tudo que é para ele. E tem muito líder que não está nem aí, né? Fala, meu, vocês se viram, já passei a informação, né? E aí, esse é para resolver. Então, primeiro eu preciso descobrir se o problema está comigo, se o problema está no processo, se o problema está com a pessoa. Eu sou o responsável, eu tenho que ser o responsável pela pessoa receber a informação. Eu tenho que ter certeza que ela recebeu. Tem gente que acha assim, eu falei, a partir do momento que eu joguei o sinal no ar, se o outro não entendeu, o problema dele. E na verdade não é assim, entendeu? Eu acho que esse é um ponto relevante para entender. Agora, cara, você tentou uma, tentou duas, tentou 3 e entendeu que o problema está na pessoa, o que você tem que fazer com essa pessoa? Promover ela. Promove ela para outra empresa. Claro, porque é o seguinte, Piffer, você, imagina você, por exemplo, trabalhando na Posiciona, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano e não trazer resultado. Como é que vai ser o teu sentimento? Não, como... Claro que não. Pois é, então se o cara vai estar ali numa situação dessa, ele não está feliz. Ele não estando feliz, ele não vai conseguir produzir
ele não vai ser a melhor pessoa para a tua empresa, ele vai estar sempre procurando emprego, porque ele fala, putz, eu não estou conseguindo dar resultado, vão me mandar embora. Então ele já fica de olho no mercado, ele tira o foco daquilo que ele poderia fazer para aprender. Então, cara, não rolou, meu, vaza. E às vezes é tudo de melhor que pode acontecer naquele momento para ambas partes, né? É que a gente não lida bem, talvez, com esses momentos de desligar, de quebrar relacionamentos, né? E que às vezes é isso, cara. O que mais libertador pro cara não vai ter naquele momento do que um tchau. Pô, foi muito bom, prazer, mas vai lá, cara. Né? Não é justo com a pessoa, cara. Não é justo. Você tá aprisionando o cara, tirando dele a oportunidade dele ser alguém melhor, entendeu? Eu me recordo que o Welch falou uma vez, cara. Ele falou o seguinte: ele precisou demitir um diretor, que era um cara que ele usou o termo eu amava o cara. Ele chamou o cara para demitir e falou pro cara, falou assim, fulano, eu amo você e por isso eu preciso te demitir. Que legal, né, cara? Que humano, né? E cara, já precisei demitir muitas pessoas, nós passamos por muitas crises, né, cara? Se a gente pegar na história, eu tenho 19 anos de SAT. Então, cara, porra, pegamos crise de todo tipo aqui e nossas demissões, nunca, cara, a gente teve uma... Vou falar nunca, vai para não ficar totalmente... Mas a maioria das demissões, cara, sempre nós terminamos com um abraço e com um detalhe importante que eu digo para a equipe aqui. A porta, ela tem vários significados. Uma porta, ela pode te proteger quando ela está fechada e você está dentro. A porta fechada com você do lado de fora, ela pode significar uma ameaça para você. Então, se você sair de uma empresa e essa porta ficar aberta para você, você vai ter uma grande chance de um dia, se você precisar passar por ela novamente, passar por ela. Então, mais do que isso, né? Sim. E muito mais do que isso, a força que ganha hoje com a forma como a gente se comunica e é pulverizado o que a gente fala. Né? Basta olhar no LinkedIn. O LinkedIn é um muro de lamentações, às vezes a Carol aí que se diverte, às vezes lá com o Richard, porque a galera, poxa, parece que é isso, né? Se lamentar, dizer, enfim, cara, seja um pouco mais protagonista, né? Feche ciclos bacanas, dê abraços, né? Deixe portas abertas, porque isso deve fazer toda a diferença. Cris, a gente está chegando aqui para os últimos minutos, os últimos 12 minutos, na verdade, né? Porque a gente tem um time no Instagram. E eu tenho uma pergunta aqui, pontual, que eu queria fazer para você. Eu estou fazendo muitas reflexões naquele livro do Simon Sinek, do Comece pelo Porquê. Né? E eu estou trazendo muito do que ele traz lá, ele foca muito em liderança, em empresas, o porquê nós consumimos alguns produtos, enfim. Mas eu estou trazendo isso muito para a realidade de vendas. Né? E ele traz lá que quando você começa a entender o porquê a gente faz, o porquê da gente tomar algumas opções e escolhas, está muito relacionado à quantidade de informações que a gente tem sobre um todo e as conexões que a gente faz com essas informações, que fazem a gente falar, não, então esse é o meu porquê, o porquê que eu vou fazer isso, é exatamente isso. E a forma como a gente pode se apropriar e ajudar, o que as empresas fazem isso, o que os líderes fazem, um dos caminhos que ele traz, é a forma como você influencia, que você causa influência. E aí ele traz um paralelo entre manipulação e inspiração. Ou seja, né, então como que eu vou falar para esse vendedor fazer algo que ele não está fazendo? Vamos colocar em prática isso. Como que eu vou dizer para ele, eu vou ajudá-lo a fazer o que ele não está fazendo? Ele precisa entender o porquê. Porque o que, acho que ele já entendeu. O como, eu estou tentando e ele já percebeu. Mas por que ele não está fazendo isso? Né? O porquê que ele não quer fazer isso? O porquê que ele não está fazendo isso? E aí nesse paralelo de mostrar o porquê para esse vendedor, né? E aí pode trazer para sua realidade, mas também como dicas para quem está assistindo e quem tem esse vendedor que precisa fazer o cara entender o porquê que ele precisa fazer aquilo. Que ponto que você enxerga aí na manipulação? E aí quando a gente fala manipulação, pode ser desde, cara, se você não fizer, eu vou te mandar embora. Ou, cara, se fazendo isso, você vai ganhar mais comissão. Se você começar a vender esse produto que você não está vendendo do portfólio, aquele outro produto. Enfim, isso é uma forma de manipular. A gente está manipulando, usando de manipulação. E a inspirar. Inspirar cara, eu preciso te dar motivos, mostrar para você a necessidade disso. Você sabe quais são as regras da manipulação? Não, e aí agora você que vai dar essa aula para a gente. As regras da manipulação, a gente chama elas de MOC. M-O-C. O M de medo,
O de obrigação ou C de culpa. Então, qualquer um desses 3 atributos ou recursos que eu utilizar, eu estou manipulando uma pessoa. A influência também, eu posso usar uma parte da influência, né? Dependendo da dose da influência, ela se torna uma manipulação. A questão é assim, quando eu traço uma meta para um vendedor meu, a meta não é dele, a meta é nossa. Por quê? Se ele não atingir a meta dele, cara, eu tenho culpa nisso. Ou eu não trabalhei bem o número, ou eu não ofereci um bom processo, ou eu não ofereci um bom produto, ou eu não preparei o cara. Eu sou corresponsável disso, entendeu? E você falou sobre cocriação, eu não sei a espiritualidade de cada um aqui, mas tem uma passagem bíblica em Salmos 82:6, que ele fala, cara, que nós somos deuses, né? Ele fala, vós sois deuses, ou seja, nós temos o papel de cocriação do universo e temos o papel de cocriação das coisas aqui. Se eu errar na meta de um consultor meu, eu errei em alguma coisa. Eu sou mais responsável da meta do que ele. Entendeu? Não posso atribuir para o cara a culpa de ser só dele. Porque se tiver alguma coisa acontecendo durante essa etapa, eu não observei. Ou porque o cara não estava bem da cabeça, né? De repente está com algum problema de depressão, está com alguma situação emocional que não está legal, ou tem alguma coisa acontecendo com o produto, ou eu estou designando um cliente, de repente, que não tem um perfil desse cara. Alguma coisa eu estou falhando. Eu não posso atribuir só a ele, entendeu? Perfeito. Perfeito. E como que você vê essa questão de inspirar, de ajudar o cara a estar mais inspirado? Porque tem muitas aí, acho que você também, puxa, pode trazer aí, eu sei que eu vejo você nas redes sociais, para quem não sabe, todos os dias acompanha Cristiano Franco, ele escuta podcasts e resumos e sempre traz uma coisa muito bacana. E então assim, eu sei que dá pra gente partir de vários pontos de vista, falar de motivação, de inspiração. Mas para você, né, na sua realidade hoje, como que é isso? Inspirar e motivar. Motivo. Normalmente motivo, eu tenho meus motivos. Mas acho que você também pode me dar motivos, né? Como a gente estava falando de manipular, você pode me dar algum motivo, tipo, bonitão, se você não fizer isso, vai acontecer isso. É um motivo. Eu posso me sentir motivado por isso. Como eu também posso criar os meus próprios motivos. Como que é essa brincadeira de motivação para você? Eu acho que assim, para mim, eu fico muito feliz quando um vendedor meu consegue realizar o sonho deles e propósito deles. Então, eu descubro, né, em reunião, em bate-papo com eles, qual é o propósito que eles querem. A empresa é só o meio pelo qual eles vão alcançar isso, entendeu? Então, como é que eu trabalho isso? Cara, eu tenho um vendedor nosso aqui, que está comigo há quase 10 anos, que o cara nunca tinha viajado para fora. Eu falei, cara, você precisa viajar para fora. Eu quero que você faça uma viagem internacional. Não, porque eu não gosto, porque eu não sei o quê e tal. E eu entendi que aquilo, de repente, tinha por trás dele uma crença limitante, que era um medo de ir para fora. Por causa do idioma e tal. Eu falei, cara, faz o seguinte, então faz uma viagem, vai para Portugal. Cara, esse cara foi e ficou aquele negócio na cabeça dele. E assim, todos os dias, os resultados que vinham aqui, cara, a gente atribuía isso. Portugal tá chegando, tá ficando perto de Portugal, isso aí. Não vou não, não sei o que e tal. Cara, e os caras vão se inspirando com isso, a equipe vai se inspirando com isso, porque o que ela quer atingir não é o meu propósito, ou o propósito da ISAT. Ela quer atingir o propósito dela, e a ISAT é só o recurso, entendeu? E quando ela consegue olhar para isso, ela entende o valor que um cliente tem, porque o cliente é quem vai viabilizar a realização do sonho dele. Perfeito. Óbvio, isso não consegue do dia para a noite, entendeu? Você vai trabalhando isso dia a dia para que a equipe consiga ter essa visão. Então, quando o cara chega na minha porta aqui, eu sei que ele é só a pessoa. A hora que ele passa da porta para dentro, que ele se transforma num profissional, e ainda assim, ele não acorda de manhã, assim como eu não acordei de manhã, mesmo sendo sócio da empresa, e dou aquela espreguiçada e falo, que vontade de dar lucro para a ISAT hoje. Cara, eu não acordo nem um dia pensando isso. Eu acordo e penso assim, puta, esse ano acho que eu vou viajar acho que eu vou para a Grécia esse ano. É isso que eu acordo pensando. Só que depois que eu penso isso, falo, a ISAT tem umas oportunidades que eu posso fazer lá que vai viabilizar isso para mim. Perfeito. Isso faz muito sentido. Mas aí eu fico pensando que eu acho que conecta muito com o que eu acredito também, mas a gente está colocando um finito nisso daí. E aí já puxa até para o outro livro do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, mas no geral, né? Cara, eu tenho uma meta.
Então essa é uma meta para mim, é viajar para fora. E isso me desperta emoções, sentimentos que junto com o meu lógico vai me fazendo no dia a dia encontrar as ferramentas que é a minha empresa, é o meu cliente para chegar nesse legal, Cris, cheguei. E agora? Eu preciso de outra meta. Porque senão para mim não vai fazer mais sentido eu acordar e ir trabalhar. Como que você se ressignifica isso para o cara e para você? O propósito não acaba, né, Piffer? Porque é o seguinte, a missão, quando você tem uma missão, a missão é só o norte da sua bússola, certo? Então, pô, minha missão é essa, eu quero chegar lá. E o propósito, ele vai te criando etapas e a sua missão é que realiza ela. Então, quando o cara realiza um sonho, pô, tu foi para Portugal, qual é o próximo lugar que esse cara quer ir? Entendeu? E esse próximo lugar pode ser o líder de vendas. Pô, eu quero ser o líder de vendas. Legal. E às vezes a gente tem, por exemplo, um cara que é líder de vendas aqui e tem uma pegada, né? Que é assim, cara, você não quer ser gerente da área? E eu trabalho muito bem isso. Entenda que existe carreira em Y e que você não precisa ser líder. Se você não está preparado ou se você não quer, não se pega com isso, cara. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. Então, às vezes chama o cara é muito bom, fala, meu, vem cá. Você não sonha um dia em ser líder da área, ser gerente da área? Assim, cara, não, eu não sonho em ser líder. Aliás, eu não nasci para ser líder. Não, você já é líder. Em vários aspectos. Porque primeiro que você é líder em vendas. Você é a referência, as pessoas querem alcançar você. Segundo, que você tem um monte de coisas que você decide no seu dia que você está liderando. Seja uma ultrapassagem do carro na estrada, seja o lugar que você vai sentar num restaurante, você tem que estar à frente e se liderando o tempo todo. Então, a pessoa nunca acaba o propósito dela, porque a missão ela é de longo prazo. Assim como a visão também é de longo prazo, a missão também. A missão é o que você vai seguir a vida inteira, entendeu? Se você quer trazer, de repente, conforto e segurança para os seus filhos, não é uma venda ou bater a meta de um ano que vai resolver isso. E detalhe, viu, Piffer? Eu não pago, por exemplo, comissão por uma venda. Eu pago pela média da venda de 12 meses. Tudo para a gente aqui é duradouro. Tudo para a gente aqui é duradouro. Então, se o cara teve 2, 3 meses de performance ruim, ele continua recebendo bem porque ele recebe pela média. Então, ele tem tempo para poder se consertar, ele tem tempo para pensar em projeto, ele consegue se estruturar, porque é legal, o cara vai lá e faz uma super venda e recebe um dinheirão naquele mês, aí no mês seguinte o cara... Não, aqui você tem... É linear. É linear o nosso processo. Cris, o cara tá batendo meta. Precisa subir a meta do cara, não precisa? Como que você lida com isso? Eu talvez fui muito até sem especificações, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Pô, o cara tá performando, né? O cara tá indo legal, o cara faz ali o processo, ele consegue vender, consegue bater a meta dele. Cara, que eu preciso fazer para subir a régua desse cara? Porque, de fato, se ele já conseguiu chegar ali, como que você lida isso internamente? Mas mais do que isso, que dica que você dá para quem hoje tem na equipe aquele cara que, o cara bate meta e às vezes fica aquele negócio, o cara bate com o pé nas costas, então o cara, ele, determinado dia do mês ele já bateu, ele para. Ou às vezes o cara é até um cara que vai além para cobrir a meta dos outros que não estão batendo. Como é que é isso? Fácil. Isso é muito fácil. Sabe por quê? O que você faz? Quando o consultor, né, o vendedor é muito bom, você pega o faturamento total que ele tem, né? Então, sabe, faturou 1 milhão. Ó, todos os clientes que faturaram abaixo de 3% do seu faturamento total não faz parte mais da sua carteira, porque você está muito bom para atender esses caras. Vamos passar esses clientes para outro vendedor e automaticamente a média dele cai. Não me parece uma boa história, Cristiano. Eu como Sim, seu... cara. Me venda melhor isso aí. E você sabe o que acontece na sequência? 2 meses depois, esse consultor já arrumou um cliente maior do que aquele que ele perdeu e está faturando mais. Por quê? Aqueles clientes que eram pequenos estavam tomando o tempo dele. Ele não está conseguindo vender mais, não é pelo desafio, é pelo tempo. Boa. Entende? O cara, humanamente, não consegue atender mais cliente com qualidade. E se ele, no potencial que ele está, de projetos especiais, está atendendo o cliente onde ainda está pequeno, né? O cliente ainda está começando, não é cliente para ele. Passa para alguém que está começando na empresa, um vendedor que de repente está numa camada menor, e vai cuidar de clientes maiores. E automaticamente ele faz mais resultado. Cara, 2 meses ele já superou. Genial. Se você está aí, é gerente de equipe de vendas, e você tem algum vendedor na sua equipe, né, principalmente se é uma venda direta, uma venda B2B, enfim, que ele tem essa liberdade de passar a meta dele,
Eu vou pedir para o Cristiano repetir, porque eu achei sensacional. E muitas vezes a gente se acomoda, fala, não, deixa o cara lá, não mexe com o cara, pelo amor de Deus, aquele vendedor ali pode até chegar atrasado. Eu já vi, né? Já vi e já vivi isso na pele. Aquele vendedor ele pode chegar até atrasado, porque ele é bom, não posso mexer com ele, que se ele resolver não vender, danou. Então, o cara que está performando bem, volta na dica, Cris. Olha pro histórico de vendas. Pega do 100% que ele fatura, pega os clientes que estão abaixo de 3% do faturamento dele e tira da carteira dele, que esses caras estão tomando tempo. Passa por um consultor, de repente, que está começando, alguém que tem, de repente, mais espaço para colocar cliente na carteira e deixa esse cara prospectar clientes maiores. E, às vezes, ele faz o resultado dentro daqueles clientes que sobrou, porque ele tem mais tempo para ser mais consultor, mais consultivo na venda dele. Tempo, acho que é isso, cara. A palavra tempo, né? É o tempo do cara vale mais de verdade do que o tempo do outro que está ali também. No final das contas, eles são remunerados com as mesmas réguas, mas a gente precisa entender que vale mais o tempo e usar melhor o tempo daquele vendedor que desempenha melhor. A nossa regra aqui é toda diferente, cara. Nem salário fixo nós temos. O nosso salário fixo é variável. E o resultado dele de ser variável é de acordo com a performance dele. O aumento do salário dele pode ser todo mês. Por quê? Porque o resultado coloca para ele valores em cima do que, teoricamente, seria fixo. Legal. Não, perfeito. Cria caminhos diferentes, né? Você começa diferente. Opa, já chegou aqui, ó, 2 minutos para acabar. Nossa, tem tanta coisa que eu anotei aqui, não vai dar. Eu vou pedir para você fechar, Cris. Tem uma frase sua que a gente adora. Outro dia, a Carol fazendo um treinamento para liderança do Brasil todo de uma marca top aí. Ela usou o slide com a sua frase, te mandei a foto. E, cara, é sensacional. 1 minuto para você finalizar, dar tchau para a galera, Cris. E eu encerro com a sua frase, né? Mais do que herança, que é aquilo que a gente deixa para as pessoas, a gente precisa deixar legado, que é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Como que você faz isso e como que você dá a dica para que a gente faça isso com as nossas equipes? Cara, nós trabalhamos firme isso aqui hoje de manhã na sessão de coaching, inclusive. Se você fizer um espelhamento naqueles líderes que você mais admira, é muito provável que o que ele mais tem em comum, por exemplo, como Mandela, de repente o Papa, o Obama, o Jesus Cristo, dependendo da sua religião, o que esses caras mais tinham que você observa e você admira é a preocupação dele com os outros. Então se preocupe com a sua equipe, se preocupe com os seus clientes. O problema do seu cliente é seu problema e não o problema dele. Quando você consegue ter isso, você vai ter resultados fantásticos, vai ter uma equipe comprometida e engajada, e eu duvido que não vai dar certo. E duvido também que a equipe não vai confiar na sua estratégia. Não tem como errar. Receitinha de bolo que funciona direitinho. Cris, valeu, cara. Muito obrigado pela participação, foi sensacional. Turma, vocês todos que estiveram com a gente, que passaram um pouquinho, só no momento da marmita, ou que pararam aí por todo o tempo, valeu, obrigado. Compartilhem com mais pessoas, se você acredita que vai ajudar outras pessoas. O conteúdo vai ficar gravado no Instagram da Posiciona. E nos vemos em breve, Cris. Boa, obrigado pela participação de todos, gente. Obrigado mesmo, de coração aí por dedicar aí. Agora vou almoçar também, que eu tenho 1h30 outra. Valeu, segue lá, Cristiano Franco Oficial. Valeu, Piffer, o cara que nunca pifa.